Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a situação da eleição que vai rolar no Flamengo no dia 4. Vou falar também de alguns treinadores que foram oferecidos ao Flamengo, um deles, o Ernesto Valverde, muito querido pela torcida rubro-negra, pelo menos nos nossos canais, sempre foi um nome cogitável. Vou falar também sobre a situação do Marcelo Galhardo. Ele bateu o martelo, já sabe o que ele quer para o futuro dele. Pelo menos foi isso que a gente apurou de jornalistas argentinos que apuraram de amigos próximos ao Marcelo Galhardo. Mas antes, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo do mundo e propicia a todos os torcedores que curtem os jogos internacionais a assistir o campeonato alemão de graça. No dia 4, teremos o confronto de Lewandowski contra o Haaland no Bayern e Borussia pelo campeonato alemão. E vocês podem assistir de graça e ao vivo pelo OneFootball. Para isso, baixa baixar o aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo. Tem para iOS e Android. E o melhor de tudo isso, é de graça. Bora assistir então o confronto desses dois gigantes do futebol mundial. Haaland versus Lewandowski, neste sábado, dia 4 de dezembro. Baixa o OneFootball, o link está aqui na descrição e é de graça. Beleza, pessoal? Bom, então vamos continuar aqui com as principais informações do Mengão Queridão. Bora começar a falar sobre o Andreas Pereira. Apesar de eu já ter dito, já ter explicado para vocês em outros vídeos, eu vou dar uma reforçada aqui na situação do Andreas Pereira, porque a grande mídia começou a colocar algumas informações que não são 100% verídicas com relação ao contrato do Andreas com o Mengão Queridão. Vamos lá, o Andreas Pereira tem contrato com o Manchester United até dia 30 de 6 de 2023. Com o Flamengo, o Andreas tem contrato de empréstimo até dia 30 de 6 de 2022. Na grande imprensa vem saindo que o Andreas Pereira pode ser a contratação mais cara do Mengão Queridão, porque o Manchester está pedindo 20 milhões de euros no jogador. Só para vocês terem uma ideia, hoje a maior contratação de todos os tempos do Flamengo é o Gabigol, com 16,5 milhões de euros. O Andreas passaria aí muito os valores do Gabigol. E isso o Flamengo não vai pagar jamais. Como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, o Flamengo espera poder comprar o Andreas Pereira, caso resolva mesmo exercer essa opção, por cerca de 3 a 5 milhões de euros, mas no máximo 8 milhões de euros, e aí já seria extrapolando. Explico para vocês. O prazo de contrato do Andreas com o Manchester é muito curtinho. Se o Manchester se recusar a baixar o valor para o que o Flamengo quer pagar, o que vai acontecer é que o Flamengo simplesmente vai combinar com o Andreas para o Andreas não renovar com o Manchester United, ou seja, permanecer com o seu contrato amarrado ao Manchester apenas até dia 30 de 6 de 2023, porque em janeiro de 2023 o Andreas já poderia assinar um pré-contrato com o Flamengo. Então, em janeiro de 2023, na pior das hipóteses, o Flamengo pode voltar a carga pelo Andreas no Manchester United e oferecer 2 milhões de euros para o Manchester liberá-lo em janeiro, porque senão, em junho, o Andreas sairia de graça. Então, o Flamengo não vai pagar 20 milhões de euros no Andreas nunca ao Manchester United. Para isso tudo dar errado, o Manchester tem que renovar com o Andreas Pereira por mais tempo, só que depende do Andreas aceitar ou não. Recentemente, o pai do Andreas Pereira deu declarações dizendo que ele nunca foi tão feliz na carreira dentro de campo e dentro do vestiário. Tamanha a aceitação dos jogadores rubro-negros para com ele. Ele falhou bizonhamente na final da Libertadores da América. Eu não gosto nem lembrar do erro cometido por ele. E eu até pergunto para vocês aqui, se fosse o Rodinei, vocês perdoariam, como eu vi que todo mundo perdoou já o Andreas Pereira? Se fosse o Neneca, nós perdoaríamos como perdoamos o Andreas Pereira? Se fosse o Lincoln, nós perdoaríamos? Esse eu já posso responder logo de cara que não perdoaríamos, porque até hoje a gente não perdoou o gol que ele errou na final do Mundial. Até o BAP, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, deu declarações falando que se era o Pedro ali, não perderia.
Então a gente não perdoou o Lincoln. Agora, por que que a gente não perdoou o Lincoln? Por que que a gente até hoje tem um pé atrás com o Neneca? Por que que a gente não perdoa as falhas do Rodinei e perdoou tão rapidamente o Andrés Pereira? Tem muitas pessoas levando isso para um outro lado, para um lado nada a ver, para um lado de parada de cor de pele, não tem nada a ver isso. Para mim, os serviços prestados pelo jogador influencia mais nessa questão do perdão do que qualquer outra coisa. O Andrés já mostrou um futebol de alto nível no Flamengo, quebrou aquele estigma de não termos gols de falta, já marcou alguns gols interessantes e mostrou que é um jogador que tem muito potencial. Quando o Hugo falhou, o que que o Hugo fez? Ao invés de trabalhar mais, começou a ir para Gandaia, começou a fazer festinhas na época da pandemia, engordou, foi afastado, virou terceira opção do Flamengo, ou seja, largou o profissionalismo de lá. Então como que você perdoaria um cara desse com esse tipo de atitude? Hoje tá todo mundo louco com o Hugo de novo. Por quê? Porque ele voltou a ser profissional, voltou a ter uma atuação legal e todo mundo já tá louco com ele. O Lincoln nunca foi um profissional, sempre estava gordinho, não gostava de treinar, era sisudo. Por isso que as coisas não aconteceram com eles da maneira como aconteceu com o Andrés Pereira. Eu acho que é uma situação mais de serviços prestados. O que vocês acham a respeito disso? Coloca aqui nos comentários. Mas enfim, o Flamengo não vai adquirir o Andrés por 20 milhões de euros. Há até a possibilidade do Flamengo renovar o empréstimo dele por mais um tempo. Aí, se o Flamengo optar por tentar renovar o empréstimo dele, pode ser que o Manchester o obrigue a assinar um novo contrato para poder ficar com o Flamengo. E aí o Flamengo vai ter que comprar ele lá na frente, daqui a 2 anos e não no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu garanto que o Andrés não assina por 20 milhões de euros com o Flamengo. Chance zero disso acontecer, tá? E o Renato Portaluppi finalmente se manifestou e se despediu do Flamengo e dos seus torcedores. Vamos dar uma olhada como é que foi a despedida de Renato Gaúcho para com o Flamengo. Encerro aqui mais um ciclo. Todos temos sonhos a serem conquistados e treinar o Flamengo era um dos meus. Conquistei, não da forma que eu gostaria, porém não faltaram garra e empenho para tentar sair com as conquistas que esperávamos. Quero agradecer ao presidente Rodolfo Landim, ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela oportunidade e por terem confiado em mim. Agradecer a todos os departamentos do clube que foram muito importantes nessa jornada. Agradecer aos jogadores e à torcida que, mesmo não sendo da forma com que sonhávamos, não deixaram de ter raça, amor e paixão. Isso é Flamengo. Sigo com carinho e admiração pelo Clube de Regatas do Flamengo. Sucesso aos próximos. Que mané aos próximos, Renato? Sucesso ao próximo. Se Deus quiser, o Flamengo vai escolher um treinador e a coisa vai funcionar do jeito que funcionou com o Jorge Jesus e por muito tempo. Vou falar sobre alguns treinadores que foram oferecidos ao Flamengo, mas de cara eu já quero mandar a real para vocês. Hoje, Carlos Carvalhal desponta como sendo o principal treinador que o Flamengo deseja para a sequência da temporada 2022. O empecilho com o Carlos Carvalhal hoje, além de ter que negociar a saída dele com o Sporting Braga, é a questão da comissão técnica, que ele não tem. Ele precisa montar uma comissão técnica. Me foi perguntado hoje, Fabrício, como ele vai montar essa comissão técnica se ele não tem ninguém? Vai ser igual o Domenech? Vai vir tudo na base da gambiarra? Depende do que o Flamengo combinar com ele. Depende da verba que o Flamengo disponibilizar para ele. Porque dependendo da verba que o Flamengo disponibilizar para ele montar sua comissão técnica, ele pode pegar os pares dele no Rio Ave, nos clubes da Inglaterra, pelos quais ele passou, pelos pares do próprio Sporting Braga. Ele pode fazer uma seleção dos melhores que trabalharam junto com ele, dependendo da verba que o Flamengo disponibilizar para ele. Para mim isso é importantíssimo. O Jorge Jesus tem uma comissão de 8. O Marcelo Galhardo tem uma comissão de 11. Então deixa o Carlos Carvalhal montar uma comissão de 10, ele montando os 10 melhores que já trabalharam com ele, vai ser muito bom pra gente e deixa o cara vir pro Flamengo. Hoje ele é o preferido, lembra que eu falei pra vocês? O Rodolfo Landim e o Luiz Eduardo Batista, o BAP, querem o Marcelo Galhardo.
Já o Marcos Braz prefere a escola portuguesa de treinadores, até pela facilidade do idioma. Ele viu muita dificuldade do Domenech Torrent quando teve no Flamengo com o seu espanhol. Mesmo o Domenech sendo extremamente profissional e querendo falar português, o espanhol do Domenech o impediu de conseguir explicar para os jogadores a essência do que ele queria fazer dentro de campo. E deu no que deu. Então o Marcos Braz prefere a escola de treinadores portugueses. Por isso hoje eu falo sem dúvida nenhuma, sem receio nenhum, que o preferido do Flamengo hoje é o Carlos Carvalhal. Mas nós temos eleições aí à porta do Flamengo. No dia 4 de dezembro vai ser escolhido o novo presidente do Flamengo, ou então vai rolar aquela famosa e célebre frase do Bruce Tucker: "And still!" É mais provável que seja essa, né? E ainda presidente Rodolfo Landim. Os 4 candidatos a presidente do Mengão Queridão são Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul, Chapa Sempre Flamengo; Ricardo Heinrichsen, Chapa Branca, Flamengo Sem Fronteiras; e Walter Monteiro, Chapa Ouro, Flamengo Maior. Além, é claro, do Rodolfo Landim, Chapa Roxa, Unifla. O Rodolfo Landim tem ampla preferência nos eleitores que podem votar no sábado. De 45 milhões de torcedores, apenas 7 mil estão aptos a votarem no sábado, e o Rodolfo Landim tem a ampla preferência desses 7 mil. Deve ganhar sem muitos problemas essa eleição, mesmo nos últimos dias, nas redes sociais, principalmente no Twitter, o nome de Ricardo Heinrich, da Chapa Branca, da Flamengo Sem Fronteiras, ter despontado com uma grande preferência dos rubro-negros desta rede social. Tem muita gente fazendo campanha para o Ricardo assumir. Ricardo, que é dissidente dessa chapa que está no Flamengo agora, mas tem muita gente que gostou das propostas da chapa Flamengo Sem Fronteiras, e os caras deram uma estilingada aí nas últimas 2 semanas. Mas eu creio que nada que seja grande o suficiente para poder incomodar a preferência por Rodolfo Landim. Pesa a favor de Rodolfo Landim os títulos conquistados recentemente. Copa Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Vice-Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai dar o tri, hein? Sei não. A derrota da Libertadores veio, eu acusei o golpe, mas depois do jogo contra o Ceará e depois do que eu li nas redes sociais dos torcedores do Atlético Mineiro, eles estão acreditando mais no nosso título do que a gente. Sei não, hein? Bahia e Atlético Mineiro hoje às 18 horas. Bahia está enforcado com 40 pontos. Se ganha, sai da zona do rebaixamento e deixa os outros times a 1 ponto atrás dele. Então esse jogo vai ser de suma importância para o Bahia sobreviver na Série A. De repente o Bahia ganha esse jogo, as coisas começam a mudar, a torcida do Atlético fica mais insegura, aquele apoio começa a virar medo, o time do Atlético Mineiro começa a sentir a pressão, o Mengão Queridão ganha os 3, o Atlético Mineiro empata 1, perde 2, e a gente vira campeão brasileiro. Eu ainda acredito, hein? Vamos ver. Agora, em compensação, se os caras ganharem hoje também, acabou. São campeões brasileiros, aí não tem nem chance. Pois é, por causa de tudo que aconteceu na Libertadores, o Ricardo acabou ganhando muitos dos torcedores que apoiavam o Rodolfo Landim, mas eu creio que no sábado não vai haver nenhuma surpresa e o Landim acabará sendo reeleito presidente do Flamengo por mais 3 anos, tá? Marcelo Galhardo como treinador do Mengão Queridão. Pessoal, o Flamengo não fez, pelo menos a informação que eu tenho é que o Flamengo não fez ainda nenhuma proposta para treinador. O Flamengo está monitorando o mercado. O Flamengo deu meio que carta branca para o Bruno Macedo ajudar o Flamengo lá na Europa à procura de treinador, de preferência treinador português. Mas o Flamengo queria muito o Marcelo Galhardo por causa do presidente, Rodolfo Landim, e por causa também do Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo. Os dois gostariam que o Marcelo Galhardo viesse ao Flamengo. E esse jogo de preferências vai mudando a cada dia. Ontem a preferência era pelo Marcelo Galhardo, mas tudo que aconteceu durante o dia de ontem, os caras foram percebendo que o Marcelo Galhardo vai ficar cada vez mais longe, e aí a preferência vai mudando
né, à medida que uma carta vai saindo do baralho ou vai ficando cada vez mais difícil. Lá da Argentina, vem a informação de que o Marcelo Gallardo não tem a intenção de trabalhar num clube sul-americano. Para permanecer aqui na América do Sul, apenas se alguma seleção aceitasse o projeto que ele tem. Uma seleção que já fez proposta a Marcelo Gallardo é a seleção do Uruguai. E pelo combinado Marcelo Gallardo, seleção do Uruguai, até sábado Marcelo Gallardo tem que dar a resposta para eles. Se a resposta for positiva, seguem as negociações e a contratação. Se a resposta for negativa, a seleção do Uruguai deve partir para o plano B, e o plano B dos caras é o Diego Aguirre do Internacional de Porto Alegre, que está até cogitando a volta do Eduardo Cudê, caso o Diego Aguirre saia mesmo. Agora, o Marcelo Gallardo tem confidenciado para amigos que não quer pegar um clube sul-americano e que pode ficar parado até junho do ano que vem. Mas não seria para fazer um período sabático, não. Pegando essa informação que vem da Argentina com a informação que vem da França, a gente vê que a coisa pode acabar casando. Aqui no nosso canal eu já falei para vocês que o Lionel Messi teria sugerido o Marcelo Gallardo para o PSG. Por quê? Porque o Pochettino não está indo bem no PSG. O Pochettino é ex-jogador do Paris Saint-Germain, mas não está indo bem no Paris Saint-Germain e pode cair. Então o Marcelo Gallardo ficaria esperando a queda do Pochettino para poder tentar negociar a sua ida para o PSG, para trabalhar com o Neymar, com o Messi, com todos os outros jogadores que por lá estão, numa indicação do Messi ao Leonardo e ao PSG. O Pochettino não deve cair em janeiro, deve cair no final da temporada. O final da temporada deles é até o meio do ano que vem. Por isso o Gallardo estaria esperando até o meio do ano que vem, sem assumir nenhum clube, porque tem o desejo de ir para a Europa. E o PSG, trabalhar com o Messi, seria a realização do sonho do treinador. Nada garante que ele vai fechar com o PSG, mas ele tem dentro do PSG uma pessoa muito importante fazendo lobby para ele treinar lá, que é o Messi. Então para ele não custaria nada ficar parado 6 meses, está trabalhando há 5 anos no River Plate, tem uma fortuna acumulada, é o maior treinador de todos os tempos da Argentina em títulos e num trabalho realizado, então ele pode ficar paradinho lá até aparecer o PSG ou alguma coisa melhor para ele. Essa perspectiva fez o Flamengo desanimar com a possibilidade de contar com Marcelo Gallardo. Une-se a isso a vontade do Marcos Braz de botar um treinador português no banco de reservas do Flamengo, aí que as coisas esfriaram totalmente para o lado do Marcelo Gallardo. Agora tem um treinador que a galera aqui sempre pediu muito, que é o Ernesto Valverde. O Ernesto Valverde, ele tem 57 anos, ele treinou o Espanhol de Barcelona, o Olympiacos da Grécia, o Vídea Real, o Atlético de Bilbao e o Barcelona. Ele treinou esses 5 clubes na carreira dele. Ele que é um técnico jovem de apenas 57 anos. Ele gosta de utilizar o 4-2-3-1, que é um esquema tático que é muito bom defensivamente, mas é melhor ainda ofensivamente. E ele é um cara que, apesar da pouca idade como treinador, já tem uma penca de títulos. Espia só, em 2008, 2009, ele foi campeão da Taça da Grécia pelo Olympiacos. Na temporada 2008, 2009, 2010, 2011 e 2011, 2012, ele foi campeão nacional da Grécia também com o Olympiacos. Aí na temporada 15, 16, ele foi campeão da Supertaça da Espanha pelo Atlético Bilbao. Depois começa uma penca de títulos pelo Barcelona. Vamos lá. De temporada 2017, 2018. Taça da Espanha pelo Barcelona. 2017, 2018. Campeão da La Liga pelo Barcelona. 2018, 2019. Bicampeão da La Liga pelo Barcelona. 2018, 2019, campeão da Supertaça da Espanha com o Barcelona.
é título pra caraca, gente. É muito título que esse cara tem. É um bom treinador e o torcedor rubro-negro sempre se lembrou dele. Acreditam, ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo não descartou a possibilidade de negociar com o Valverde. Há que se ver aí quanto ele vai pedir, quais são as pedidas dele, como é que é a comissão técnica dele. Tudo isso tem que ser visto. O Flamengo não descartou, mas também não disse que sim. Por quê? Porque a preferência do Marcos Braz é por alguém de Portugal, pela facilidade do idioma, beleza? Mas não está descartado o Ernesto Valverde, que foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo vai avaliar com mais calma após o sábado, dia 4, quando o Landim for eleito definitivamente e oficialmente o próximo presidente do Mengão. Aí é que as coisas vão se intensificar. Quem apurou a situação do Ernesto Valverde foi o Mundo Rubro-Negro e eu corri atrás para saber se procedia e realmente procede. O cara foi oferecido. Agora, se o Flamengo vai fechar com ele ou não, aí são outros 500. Vocês gostariam do Ernesto Valverde no Mengão Queridão? Coloca aqui nos comentários, porque aqui no nosso canal a opinião de vocês definitivamente é a que conta. Deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Vamos torcer pro Bahia e amanhã tem Mengão Queridão contra o Sport. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.